Agora, a gente vai para programas de estatística, começando com o próprio estatística. O estatística não é muito bom para fazer aqui quadrado, como eu vou mostrar para vocês. A gente está aqui numa planilha vazia, a gente vem em não paramétrico, escolhemos não paramétrico, escolhemos aqui uma tabela 2x2. Então, se você tem uma tabela 2x2 e quer calcular um quadrado bem rápido, o estatística é muito bom. Olha, você não dá nome, nada, você só põe os valores aqui. Então era 180, 85, 513, 27. E damos um sumário e temos o nosso resultado. Temos o próprio Q quadrado, tinha dado 109 na minha conta, 108,8. Muito bem. P menor do que 0,05, a gente considera significativo. Agora, aqui, a gente tem algumas coisas que são interessantes. A gente tem essa correção de Yates, a gente tem esse Fisher Exact, a gente tem o McNamara, que a gente usa quando a gente tem um desenho de medidas repetidas. E o que mais aqui? Esse Yates a gente não usa. Ele tende a fazer uma correção, mas para quando o n é pequeno, mas essa correção ela é muito restrita, então não é mais usada. O Fisher Exact aqui, ele ainda é usado, principalmente quando você tem um caso em que na sua tabela de contingência, que é como a gente chama essa tabela aqui, no caso de uma tabela 2x2, você tenha um caso que a frequência seja menor do que 5. Então, você tem a sua tabela aqui, então você tem os seus valores, 30 observações, você tem 20 observações, você tem 10 observações, você tem duas. Esse 2 aqui, isso pede aquela correção de Fisher. Se a sua tabela for maior, então você tem mais dados aqui, você tem 15 para cá, digamos que aqui fosse o 4, 4, o 4, 5 e o 5, 5. E aqui você tivesse, de novo, um valor baixo. Talvez porque nesse subgrupo aqui, que seja matutino, vespertino, esse grupo tem uma frequência muito baixa na população, então é difícil de preencher essas casinhas aqui. Idealmente, você não pode ter mais do que 20% de frequências menores do que 5. Se você tem frequências mais do que 20% de frequências menores do que 5, é recomendado você fazer a correção de Fisher. Isso é no estatística com uma tabela 2x2. Mas, puxa vida, 2x2 eu faço até na mão. Não tem outra coisa? Tem. Mas aí, falando em fazer na mão, ele tem uma tabela de observado versus esperado. Como assim? Você vai ter que colocar o que é o observado e o que é o esperado. Isso vai fazer com que você tenha que fazer as coisas manualmente, o que não é muito útil. Então, não recomendo fazer aqui quadrado no estatística, a não ser que você tenha uma tabela 2x2. Então, a gente fecha o estatística e vamos para o Prisma. No Prisma, você escolhe aqui no tipo de tabela e gráfico a contingência com dados inteiramente novos, você cria e agora você tem aqui os seus outcomes, os seus títulos e você vai colocar a soma dos seus dados que nem a gente colocou na tabela de contingência aqui. Então vamos relembrar os valores: 180, 85, 513 e 27. Então a gente vai ter aqui 180, 85, 513, 27. Isso aqui é para o 44.
Isso aqui é para o 5,5. Nosso cronotipo matutino. Agora, se a gente vai em analisar, a gente clica aqui. Ele já vem pré-selecionado justamente porque eu já estou nesse tipo de tabela de contingência. Aqui, Qi quadrado e teste exato de Fisher. A gente dá um OK. E a gente pode escolher o teste exato de Fisher ou aqui o teste Qi quadrado normal. A gente seleciona este e voilá, a gente tem o nosso Qi quadrado de 108 novamente. O valor de P e é isso. Ah, e se, na verdade, a gente tivesse aqui o grupo intermediário e a gente colocasse algumas proporções aqui como 1000 pessoas aqui e aqui a gente teria, por exemplo, 70. Agora vamos fazer uma análise Qi quadrado com essas duas colunas aqui, as linhas todas, se tem linha aqui, ele está considerando. Ok, vamos gerar uma nova planilha, Qi quadrado, e está dizendo novamente aqui que a gente tem uma diferença estatística, esse Qi quadrado está com um valor bastante grande, mas vamos pensar aqui que, olha só os graus de liberdade, tem 2 graus de liberdade porque a gente aumentou uma linha. Se a gente aumentou uma linha, se a gente voltar aqui, seria 3 linhas menos 1, então 2 vezes 1 grau de liberdade, 2. Na nossa tabela aqui, ao invés do valor de Qi quadrado limite ser 3,84, passa a ser 5,99. Conforme a gente aumenta os graus de liberdade, a gente precisa de um valor da estatística do teste do Qi quadrado ser maior para a gente ter significância nesse valor de alfa. É até aí que o prisma vai. Agora vamos olhar para o SPSS, que é o meu programa favorito para fazer Qi quadrado. Aqui no SPSS, os dados estão organizados da seguinte maneira: cada linha é um indivíduo com a sua característica, matutino, e no caso aqui, se ele tem ou não tem um diagnóstico psiquiátrico. O sujeito 1 é matutino e não tem um diagnóstico psiquiátrico. O sujeito 2 é matutino e também não tem um diagnóstico psiquiátrico. Tem o intermediário, tem o vespertino, com e sem. E agora a gente vai analisar para ver se tem uma diferença. Será que as pessoas que são mais vespertinas, dormem e acordam tarde, mas são obrigadas a acordar cedo por pressão social, elas têm uma tendência maior a desenvolverem transtornos psiquiátricos? Ou será que, por desenvolver um transtorno psiquiátrico, elas se tornam mais vespertinas? Vamos ver se tem uma diferença nessas proporções. A gente vai analisar estatística descritiva em crosstabs. Selecionamos aqui as nossas colunas, nossas linhas e colunas. Tanto faz, você pode fazer isso trocado, tá? Desde que seja um em cada. Tanto faz coluna ou linha. Se você clicar aqui, essa é a opção aqui mesmo. Se você vai em estatísticas, você tem Qi quadrado. Esse phi e o Kramers é como se fosse um tamanho de efeito. Você tem a opção de colocar o McNamara, você tem a opção de colocar o kappa, que é uma forma de avaliar concordância entre pessoas. Então, se duas pessoas estão chegando ao mesmo diagnóstico, por exemplo, se há uma concordância no que duas pessoas veem. Mas a gente vai marcar só o Qi quadrado aqui. Se a gente for em células, a gente pode pedir para ver o observado, o esperado e as porcentagens das linhas, das colunas, porcentagens totais
E este carinha aqui vai ser importante. Os resíduos ajustados. Isso vai ser importante para a gente fazer o nosso pós-hoc, que vai ser manual. A gente vai usar uma conta no Excel para fazer o pós-hoc. A gente continua, dá um OK e temos esta planilha aqui como resultado. A gente tem o cronotipo matutino, sem diagnóstico, com diagnóstico, ele dá todos os valores aqui. Por exemplo, o total de matutinos era 30. Destes, 24 eram sem diagnóstico, 6 eram com. Se a gente olhar os vespertinos, tem 39, tem 22 sem diagnóstico e tem 17 com. Se a gente olha as porcentagens, então 24% com diagnóstico, em contraste com 8,7% dos matutinos. Então, opa, parece que tem alguma coisa aqui mesmo. Será que tem? A gente olha o valor de P aqui, com grau de liberdade 2, e está dando um valor significativo. Mas onde aqui que está? Qual que é a lógica aqui desse resíduo ajustado? Se o valor desse resíduo ajustado passa de 1,96, isso aqui é um valor significativo. Porque quando você considera apenas um resíduo, o grau de liberdade vai ser 1. Então, a gente segue aquela tabelinha desta imagem aqui. Se você pega 1,96 e eleva ao quadrado, você chega neste valor. Para chegar nesse valor, você tem que pegar o resíduo e elevar ele ao quadrado para achar exatamente qual seria o valor do teste. E por que saber o valor do teste é importante? É o seguinte, a gente vai ter que calcular um novo alfa. Então, a gente vai ter que saber exatamente qual é o valor do teste. Então, a gente tem que pegar isso aqui e elevar ao quadrado para achar um valor exato de P. Um valor de P que a gente não vai contrastar com P de 0,05 mais. A gente vai fazer uma correção, porque agora a gente tem quantas comparações aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 resíduos. Para a gente fazer essa comparação, a gente vai ter que fazer a correção de Bonferroni. Às vezes o pessoal fala que essa correção é muito rígida, mas ela é bem aceita. Se você fizer ela e ainda der, as pessoas não vão reclamar. O alfa vai ser 0,05 divididos pelo número de comparações, ou número de coisas que você quer testar. Este resíduo aqui, ele está diferente, ele está fora, que o valor desse, se pegar esse valor, transformar num número de Qi quadrado, ele está associado com uma diferença de proporção, ele é estatisticamente significativo. Para calcular isso, a gente vai pegar este valor aqui, vai elevar ele ao quadrado e colocar ele numa tabela de Qi quadrado, que o Excel consegue fornecer para a gente. A gente copia, a gente vem para cá, cola. Você pode colar esse negócio inteiro ou colar desse jeito, conforme ficar melhor. Você pode anotar os valores, então seja como for que você preferir. Eu não gosto dessas linhas com tamanho esquisito. A gente vai fazer o seguinte: para cada comparação que a gente quiser fazer, a gente vai fazer uma conta com esse resíduo aqui. Então, a gente vai criar uma linha aqui em cima. Embaixo, na verdade, de cada resíduo ajustado. A gente insere aqui, insere aqui. E a gente vai colocar
a seguinte fórmula. O Q quadrado da cauda direita. O nosso valor de x é o resíduo elevado ao quadrado. E o grau de liberdade é 1. Importante, ele é 1. Ele não é colunas vezes linhas, enfim, não. Ele é apenas deste resíduo aqui. O valor mínimo de grau de liberdade que você pode ter é 1, então ele é 1. O que isso aqui dá? Isso aqui dá um valor de P. Esse é o valor de P do teste. Então, você eleva esse resíduo ao quadrado para encontrar o valor do Q quadrado. E você coloca nessa tabela, nessa fórmula, para encontrar qual que é o valor exato de P. Por que é importante? Aí você pode aumentar as casas decimais aqui e arrastar esta fórmula. Ok? Coloquei a linha no lugar errado. Clica e arrasta. E agora, o que a gente faz com estes valores aqui? A gente tem aqui o valor de alfa e a gente vai dividir pelo número de comparações. Então, a gente tem 0,05 e a gente vai dividir por 6 comparações que estamos fazendo. O nosso novo valor de alfa fica em 0,0083. Ao invés de a gente considerar um alfa 0,05, a gente fica com o valor de alfa mais rígido para corrigir a inflação do P por várias comparações. Aqui a gente está vendo que tem uma grande diferença nos matutinos, então a gente vê que tem uma desproporção aqui nos matutinos em terem ou não terem um diagnóstico psiquiátrico. No caso aqui ficou bem igual, porque eles são mutuamente exclusivos, o com e o sem. Se a gente tivesse um terceiro caso aqui, com diagnóstico, sem diagnóstico, com diagnóstico moderado, enfim, transtorno considerado mais brando, a gente teria valores diferentes para esses três. No caso, um prevê o outro. Então, se a gente tem 80% aqui, obrigatoriamente vai ter 20% aqui. Esses valores também vão ficar iguais, mas com sinais opostos. A gente vê que há uma desproporção nos matutinos. E quando a gente olha os intermediários, a gente vê aqui um valor que está mais ou menos. A gente vê que está no limite. Ele está ali 0,080, mas ainda está um valor abaixo, um valor de alfa abaixo desse daqui. Então, a gente tem uma desproporção aqui também. E, neste caso, a gente não está com uma desproporção no caso dos vespertinos. Então, a gente diria que a diferença estatística está principalmente aqui nos matutinos, embora aqui também tivesse uma diferença. Então, o que isso significa? Significa que ter o cronotipo matutino parece ser um fator protetor para você não ter um diagnóstico psiquiátrico. Por que não deu no vespertino? Talvez porque as proporções dele ficaram um pouco mais parecidas com as dos intermediários. Então, esses dois grupos ficaram relativamente parecidos, apesar desse aqui ter dado uma diferença na proporção também. Mas quem desbalanceou a coisa foram os matutinos em comparação com outros grupos. Algumas pessoas optam por bater o olho e dizer onde está a diferença, especialmente quando ela é bastante óbvia. Outras pessoas optam por fazer uma tabela 2 a 2, por exemplo, juntando os grupos. Então, parece que a diferença maior está no grupo matutino. Então, será que se a gente coloca matutino e soma os dados de intermediário e vespertino, a gente continua enxergando essa diferença? Ou seja, é o matutino que está fora de proporção com os outros grupos, os outros dois grupos somados? Essa é uma possibilidade de pós-hoc também. Mas essa daqui acaba sendo mais precisa porque você faz uma correção do alfa.
ela é um pouco mais manual. Tem como você fazer isso no aqui pelo SPSS, mas você teria que digitar aquele valor. Então, você digitaria o 3.1, você teria essa variável que você iria transformar essa variável, você ia ter que levar ela ao quadrado. Então, isso não faz muito sentido, que não é prático fazer isso. Se tivesse um botão fazer um pós-hoc, seria mais prático. Então, a opção do Excel acaba me agradando mais. Outra coisa aqui é o seguinte: aqui a gente tem um N de 119 pessoas. Então, 119 dados aqui na nossa amostra. Isso aqui pode ir muito para frente. Você pode ter 1.000 pessoas. E aí, a não ser que você já tenha uma análise que você vá tabulando vários e vários dados, dependendo da forma como você obteve esses dados, fazer isso daqui é um trabalho maçante. Então, no SPSS, tem uma outra possibilidade de você inserir esses dados de maneira parecida com o que a gente faz no Prisma e que faz na tabela 2 a 2 do Estatística. Vamos abrir um outro arquivo. A gente pode criar um dado da seguinte maneira. A gente tem aqui na nossa lista de variáveis, então a gente tem um cronotipo e um genótipo, a gente tem os valores associados para ser, de fato, uma variável categórica. Temos aqui 0 para o matutino, 1 para o intermediário, 2 para o vespertino, e temos os nossos genótipos novamente. Agora a gente tem o heterozigoto. A gente tem o homozigoto 4,4, o heterozigoto 4,5 e o homozigoto 5,5. Se eu venho aqui e digito 2, vai trocar de matutino para vespertino. Se eu digitar 0, volta para o matutino. A mesma coisa, mesma lógica aqui. E aí, eu coloco a frequência. Quanto que eu observei, quantas pessoas eu observei que eram matutinas e tinham o genótipo homozigoto 4,4. Mas aí tem um passo adicional que você tem que fazer. Você vai vir aqui em dados, você vai fazer esse peso aqui das caselas. E você vai aqui, você vai ligar este peso, escolher a sua variável frequência, insere e dá OK. Que mensagem que apareceu aqui? Apareceu que você está fazendo peso aqui pela frequência. Bem, fecha essa janela. E aí a gente vai fazer um Q quadrado. A gente vai em estatística descritiva. Crosstabs de novo. A gente coloca a nossa linha, a gente coloca a nossa coluna, mas agora a frequência entra como essa layer aqui. E a gente vai ter as mesmas opções de antes. Vamos escolher o Q quadrado. Vamos escolher todas essas opções aqui de novo. Colocar os resíduos ajustados. Continuar. A gente dá o OK. E a gente vai ter a nossa tabela. Quando a gente faz dessa maneira, pelo menos no meu SPSS, cria-se essa parte inicial da tabela que não parece fazer muito sentido, que ele agrupa um valor da frequência. Então, na frequência com o valor de 27, só foi observado o vespertino, o homozigoto 5,5, ele faz isso para todos os números de frequência que a gente digitar, mas aqui no total a coisa fica mais com sentido. Então, tem as proporções todas, os números estão todos corretos. No teste do Q quadrado, ele também tem uma parte que não faz muito sentido, mas se você olhar o total, a gente vai ter aqui um total de 134 do valor do Q quadrado calculado, um P de menor do que 0,05, com 4 graus de liberdade. De onde vieram 4 graus de liberdade, agora a gente tem 3 linhas e tem 3 colunas. 3 menos 1 vai dar 2.
3 menos 1 de novo vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, se a gente tem esse caso aqui, se a gente tem um intermediário aqui com os seus valores, a gente vai ter 3 menos 1 multiplicado por 3 menos 1. Então, o grau de liberdade vai ser 4. Então, 2 vezes 2. E com isso, a gente tem as possibilidades de fazer teste de Q quadrado. Espero que vocês tenham aproveitado e encontrado a melhor forma de fazer com o programa que vocês mais utilizam. Até mais!